Bendito e eterno Deus Todo-Poderoso, nós estamos reunidos aqui mais uma vez nesta manhã, com os nossos corações abertos, Senhor, desejando mais e mais de Ti. E aqui nós temos certeza, Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor vai nos ajudar através da mensagem. Irmãos que estão aqui nesta manhã, famílias e igrejas que estão através da internet, vai receber de Ti, ó Deus, este alimento, este maná celestial, que o Senhor sempre tem nos dado aqui a cada reunião que nós temos aqui, Senhor. Terça-feira, às terça-feiras, sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, o Senhor tem alimentado nossas almas através da Tua palavra. E hoje não vai ser diferente nesta manhã. Nós vamos continuar sendo abençoado e receber as Tuas bênçãos através da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Eu levanto minha mão para Ti e apresento nossas vidas, a minha vida, a vida desta igreja, de todos que estão conectados aqui, Senhor, conosco através da internet. Eu apresento diante do Senhor Jesus Cristo e peço a bênção do Senhor Jesus sobre cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bom dia com Jesus, irmãos. Que Deus os abençoe mais uma vez. Aos irmãos que estão aqui no tabernáculo, os que não puderam estar, e os que estão através da transmissão, igrejas e famílias, graças a Deus, né? A escritura que nós vamos ler nesta manhã é no livro de São Mateus, capítulo 6, e o versículo 25. São Mateus, capítulo 6, e o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Podeis assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Estamos felizes e somos privilegiados, eu posso dizer isso, em quase 8 bilhões de pessoas na Terra hoje. Quase 8 bilhões. Agora imagina que massa humana vive nesse planeta. Quase 8 bilhões de pessoas. E nós somos contados no meio dessa multidões, entre esses 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas. Você é contado, eu sou contado. E agora você imagina que Deus te deu a graça para você vir aqui no culto nesta manhã e estar aqui nesta reunião. Entre esses 8 bilhões, Deus nos contou, diz o profeta, a dedo, e nos elegeu, nos predestinou para filho de adoção, para servir a Ele. Imagina, quase 8 bilhões de pessoas e nós fomos escolhidos por Deus. Que maravilha, né? Que privilégio.
Deus te deu e Deus nos deu. Nós devemos levantar nossa cabeça para cima, levantar nossas mãos e dizer: obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque entre esses quase 8 bilhões de pessoas, o Senhor me escolheu e me deu vida eterna. E eu estou aqui na tua casa nesta manhã te adorando com esses hinos e sentado em lugares celestiais, como diz a Bíblia, para te adorar, para exaltar o teu nome e alimentar minha alma deste verdadeiro pão celestial. Então, irmãos, isso é para nós agradecer mais a Deus, né? Ver o privilégio que Deus tem nos concedido. É muito grande, é muito grande, é muito grande mesmo. Talvez você não tenha uma casa para morar, uma alimentação mais completa na sua mesa, um carro, um salário que você gostaria de ter, uma roupa que você gostaria de ter, mas Deus te deu muito mais do que isso, que foi a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna, muito mais do que isso, porque tudo isso vai perecer, vai ficar aqui, vai deixar de existir, mas a eternidade não. A eternidade é como uma aliança que não tem canto, ela não tem fim, ela não teve nem começo e nem fim. É uma eternidade, não é apenas essa vida que nós temos aqui, como diz as Escrituras, de 70 a 80 anos. O que passar disso é com muita fadiga e canseira, o cansaço debaixo do sol, como diz a Bíblia. Mas uma eternidade, ela não tem canto, ela não tem fim. E Deus me deu, e Deus te deu. E Deus nos colocou aqui nessa terra para amar Ele, para servir a Ele. Foi para isso que Deus nos colocou aqui nessa terra. E na escritura que nós lemos em Mateus capítulo 6 e versículo 25, o tema diz assim: os cuidados e inquietações. Que na verdade a vida humana, nós como ser humano, nós temos essa tendência. Já nascemos, viemos a este mundo com essa tendência de nos preocupar e de estar inquietos concernente às coisas material, concernente às coisas deste mundo. Isso às vezes já está no nosso DNA, né, irmão? Isso é próprio para um ser humano. Mas Jesus, no capítulo 6 e versículo 25, ele tranquiliza nós. Ele nos aconselha como nós devemos comportar aqui nessa terra, nessa dimensão humana, como nós podemos viver aqui, ou como devemos viver aqui, e nos comportar como filhos e filhas de Deus, que têm a esperança da vida eterna. O apóstolo Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos considerados mais do que miserável, do que um pobre ou um desgraçado. Mas a nossa esperança está em Jesus, está na vida eterna.
Por isso que o cristão, ele não desespera, ele confia em Jesus, crendo que há uma vida melhor do que essa, nos aguardando do outro lado, que é o nosso consolo e a nossa maior esperança. Se você olhar para trás, há 30 anos, há 20 anos, há 50 anos, vocês podem notar que você não vê mais seu bisavô, seu avô, vocês não encontram mais eles aqui nessa dimensão humana. Hoje cedo eu estava pensando nisso. E tantos parentes que já foram embora, já encobriu lá na curva da estrada e você não pode ver mais eles aqui na terra. E nós estamos caminhando também para um fim. E eu sei que não vai demorar muito. Nós vamos estar com Jesus do outro lado na eternidade. É a nossa maior esperança. É a nossa esperança. Então, por isso que nós não devemos nos preocupar, como Jesus ensina aqui em Mateus capítulo 6 e versículo 25, estar ansiosos quanto a essas coisas terrenas, quanto aos cuidados do mundo, estar inquietos. Ele diz, por isso vos digo, Jesus dizendo, não andeis cuidadosos ou preocupados, ociosos. Ele quis dizer isso. Quanto à vossa vida, materialmente falando, humanamente falando. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Ou o corpo mais do que o vestuário? A vida é maior do que o mantimento, ele diz, do que o alimento. O corpo é mais do que, ele fala aqui, o vestuário. E agora ele falando desse corpo. Agora vamos pensar na alma, no espírito, no homem interior, é muito maior do que este homem exterior. O homem de fora é muito maior. Quer dizer, o homem, o ser humano, ele quis dizer isso. Busque em primeiro lugar o reino do céu, como ele diz, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque são muito mais importante a vida eterna, o reino de Deus, do que este reino deste mundo. Por isso que ele disse, se meu reino fosse deste mundo, os meus pelejaria por ele. Mas o meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeia e nem cegam, nem ajuntam em celeiro, não faz depósito de mantimento, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Quer dizer, vocês têm muito mais valor do que as aves. Vocês, para mim, têm muito mais valor. Se eu cuido dos pássaros, das aves, quanto mais de vocês. Está vendo, irmão? O cuidado de Deus para conosco. Como Jesus cuida de nós, como Jesus nos ama. Mas parece que isso não basta para nós, né? Deus está cuidando de mim, cuidando de você, e muitas vezes nós não percebemos.
Nós não agradecemos a Deus por esse cuidado que Ele tem conosco. Eu estava dizendo para minha esposa, falando sobre a pessoa viver 80, 70, 90, 100 anos. E esse coraçãozinho nunca parou de bater. Seus olhos, quando nós dormimos, os olhos nós fechamos, eles estão parados, né, irmão? As pernas paradas, o corpo parado aí. Até a mente para, sei lá, né? Você não pensa nada, você apaga aí dormindo. Mas o coração não para. Ele está assim, ó, bang, 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 dia e noite, dia e noite, dia e noite, 70, 80 anos, quanto tempo você viver na terra? Agora, irmãos, é um milagre ou não é? É um milagre. Nós temos motivo para agradecer a Deus, ser mais grato a Deus? Temos. Mas são poucas pessoas que ver isso. Às vezes nós olhamos, é o carro, é a casa, é a fazenda, é a roupa, é o sapato, é uma alimentação completa que nós queremos ter na nossa mesa, e quando não temos isso, ficamos nervosos, preocupados, ansiosos, inquietos, e não vemos o milagre de Deus na nossa vida, o que Deus tem feito na nossa vida abaixo da salvação. Porque a salvação é tudo. Ele está dizendo aqui, ó, mais embaixo ele vai falar. Mas nós temos que olhar também a nossa vida aqui, irmão. Humanamente falando, os milagres de Deus que têm acontecido na nossa vida. O que Deus também preparou para nós aqui. Como Deus fez o homem, o nosso corpo tão perfeito, e nos deu os 5 sentidos, para nos guiar, para nos conduzir, para nós viver aqui nessa dimensão humana, que está abaixo, né, da vida eterna. Os 5 sentidos, o profeta fala sobre o super sentido, ele fala do super sentido, que é o 6º sentido, ele fala é a fé. E você crê em coisas que seus olhos, que os 5 sentidos não vê, a visão não vê. Então, Jesus estava com essa palavra, ele está nos tranquilizando, nos acalmando, nos consolando. Glória a Deus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajunta em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende-vos muito mais valor do que elas? Não tem de vós, né? Muito mais valor do que elas? Está dizendo que você tem muito mais valor que eu, que nós temos muito mais valor do que toda a criação que Ele criou. Ali em Gênesis. De todas as criação que Deus criou, seres viventes, o homem tem muito mais valor do que todas elas diante de Deus. Porque o homem foi criado à sua semelhança e imagem. É no homem que Deus mora, é no homem que Deus habita. Então, Ele sabe como cuidar de nós. Mesmo na hora da doença, quando os médicos não podem fazer muita coisa, Deus sabe como cuidar de nós. Eu estava dizendo esses dias, sempre eu converso com minha esposa e falo sobre a minha mãe, irmão. Minha mãe, para mim, ela foi um exemplo. Um exemplo, ela deixou um bom exemplo para mim, para todos os filhos. Que tem, muitas vezes nós não observamos as pessoas que estão ao nosso redor,
os momentos difíceis que passa e tem paciência, tem controle, tem calma, tem paciência na hora quando os problemas surgem. E eu falando sobre a minha mãe, ela sabia do problema dela, que era grave, e os filhos meio, preocupados, alguns chorando quietinho no canto, igual São Paulo, quando eu levei ela para São Paulo. E ela tentando acalmar todo mundo, sabendo a gravidade do seu problema, mas não clamava, não queixava, não gemia, e ali ficava tentando acalmar os filhos, muitos filhos, 13 filhos, irmão? E tal, controlar, e ela, aquele controle que ela teve, foi Deus que deu a ela, até na hora da morte. Até na hora que ela entrou para o banheiro vomitando. E eu me lembro que minha cunhada falou para mim que estava no banheiro com ela, e ela foi vomitar, acho que vomitou lá, acho que não sei se respingou no pé dela, não sei, da cunhada minha, não sei como foi. E ela com aquela educação falou assim, desculpa aí, desculpa. Exemplo, irmão. Na hora praticamente, ali depois foi para o hospital e na hora. Quer dizer, eu falo para minha esposa que Deus me dê paciência também. Nesse momento, quando chegar, quando eu estiver enfrentando problemas semelhantes, que nós não estamos livres, que Deus nos ajude e nos dê paciência na hora da tribulação, irmão. Que nós podemos confiar mais no Senhor. Porque nós não sabemos como nós vamos findar a nossa jornada aqui na terra. Até o momento eu sei hoje, você sabe como você está hoje, mas o amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, quando chegarmos aos 70 anos, 80 anos, se nós viver, nós não sabemos o fim nosso, não. Aonde nós vamos partir? Aonde vamos ser sepultados? Que tipo de problema, de doença, talvez nós vamos ser acometidos para nos levar à morte? Eu não sei como será, ninguém sabe, é um vale de silêncio, de segredo. Por isso que nós devemos buscar a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Senhor, me enche com teu Espírito Santo, Senhor. Acrescenta a minha fé, Senhor. Sustenta-me na tua graça, Senhor. E na horas difíceis, mais crucial da minha vida, quando eu estiver enfrentando problemas difíceis na minha vida, me ajuda, Senhor, me dá paciência, me dá consolo, me dá conforto. Quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, Senhor, me dê graça, me dê fé, Senhor, me sustenta, me consola, Senhor. Porque vamos, irmão, encarar isso. Se nós não alcançarmos a vinda do Senhor para ser transformado e subirmos ao encontro do Senhor Jesus, se nós não alcançarmos o arrebatamento, nós vamos passar por isso. E a forma que nós vamos passar, nós não sabemos. Isso é certo. Isso é uma verdade. O profeta chega a dizer, um dia você vai morrer. Eu li essa mensagem ontem, em brejinho ontem. Um dia você vai morrer. Isso não é metendo medo de ninguém, não. A morte não traz medo, terror para o cristão, não, para quem é salvo, não. Quem tem esperança de vida eterna. Então, que Deus nos dê paciência, irmãos, no momento quando nós estivermos enfrentando problemas semelhantes. Que Deus nos ajude. Por isso, Jesus está dizendo que nós não devemos preocupar com os cuidados desta vida, porque eles passam. E passam depressa. Depressa mesmo.
Mas, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais importante é o que você fez, é o que nós fizemos, buscar o reino de Deus. Agora vamos para o versículo 27. Jesus, no versículo 26, ele diz que nós tem muito mais valor do que as aves do céu. Agora vamos ao versículo 27. E qual de vós poderão ou poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito, inquietos, preocupados, né? Vamos mais. Olhai para os lírios do campo. É uma flor linda, bonita, né, irmão? O lírio do campo é lindo mesmo, né? Aí Jesus manda nós olhar para o lírio do campo. Aquela flor tão bela, tão bonita. Primeiro ele mandou olhar para as aves do céu, para os pássaros. E ele fala que nós tem mais valor do que os pássaros. Ele fala que os pássaros não trabalham, nem fiam, não tem celeiro. E ele alimenta. Ele diz, quanto mais vocês. Em outras palavras, que são meus filhos. Olha só, agora ele manda olhar para o lírio. Aleluia. Olhai para o lírio do campo. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Agora, Salomão, irmão, era um grande rei mesmo, não era? A rainha de Sabá veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e ver o seu reino, a sua glória, porque Salomão, ele era um grande rei, sábio, inteligente, né? E rico. E a rainha de Sabá veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e se admirou da sabedoria, da majestade, da riqueza de Salomão. Ela chegou a dizer que foi muito mais do que ela tinha ouvido. E Jesus vem aqui e fala também sobre Salomão também. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Quer dizer, eu vesti o lírio, o lírio ali, dei uma vestimenta tão gloriosa, tão linda, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles, como um lírio daqueles. Mas Jesus, as suas palavras, irmãos, foi tão fácil de entender seus sermões. Jesus não complicou suas palavras, né? Suas explicações, seus sermões, suas parábolas, porque Deus quer que todos nós entendamos a Ele, entendemos a sua palavra, né, irmãos? Compreendemos até mesmo o indouto, o analfabeto. Ele pregou de uma forma tão simples, tão fácil, que até mesmo um analfabeto, um indouto entende o que ele pregou, que ele ensinou. Ele falando sobre Salomão no verso 30, agora vamos no verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, ou o lírio, né? Que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Aí ele fala, homem de pouca fé? Porque na realidade nós temos uma fé pouca mesmo. Somos pessoas de pouca fé.
que nós preocupamos demais com o vestir, com a moradia, com a alimentação. Nós andamos ansiosos, inquietos, com medo de passar necessidade, medo de adoecer, com medo até mesmo de morrer, enquanto nós deveríamos estar descansados em Jesus. Eu conheci pessoas, irmãos, na minha vida, fraquinho financeiramente falando. Ganhava pouquinho, casas cheias de filhos. E nenhum de seus filhos passou fome. Nenhum deles morreram de fome. Eles morreram, os filhos estão aí, né? E ganhava tão pouquinho. Uma vida, materialmente falando, para o mundo pobre. Mas você vê como Deus cuidou deles, como Deus alimentou eles, seus filhos, que nenhum deles sequer passaram fome. Morreram de fome. Eu me lembro de meu pai com 13 filhos morando ali num terreno seco, né? Não tinha praticamente quase água. A cultura, um terreno que não tinha uma boa cultura. E graças a Deus, pobre, né? Fraco materialmente falando. Não tinha salário. E, no entanto, criaram os 13 filhos. Graças a Deus. Deu uns bons ensinamentos para nós. Eu sempre admiro meu pai, né? Falar da minha mãe, falar do meu pai também, né, irmão? Porque realmente ele foi um exemplo na criação de filhos. Quem conheceu ele, acho que aqui poucos conheceram, né? Poucos conheceram. E eu fui um dos que vivi mais junto com meu pai. Os demais, às vezes, pegava 18 anos e ia para São Paulo. E eu sempre fiquei com ele. E ele, para mim, me deu muito exemplo. Honesto. Ele trabalhou com vendas, mercado. Trabalhava com trabalhador, muito trabalhador, alambique, né? Matança de porco. E aquele movimentão na casa do meu pai. Me lembro como hoje. Muita gente, venda e era um homem que realmente ele tinha um controle, um grande controle sobre trabalhar com gente. E homem trabalhador, exemplo para os filhos. Ele era um homem álgido assim, né? Ele olhava para ele, né? Tinha aquele jeito de falar e tal e tal. Mas as pessoas tinham grande respeito por ele. Um homem pequeno era um homem grande, né? Mas um homem pequeno, mas um homem que as pessoas respeitavam ele, consideravam ele. Exemplo. E criou 13 filhos. Imagina só, né? Sustentado abaixo de Deus naqueles 2 braços. Então, muitas vezes, irmão, a gente vê pessoas que às vezes nem são religiosos, não conhecem nem a Bíblia, e às vezes parte e deixa os bons exemplos. Enquanto a gente que conhece a palavra, é um cristão, conhece a palavra, conhece a mensagem, e muitas vezes nós duvidamos, nós ficamos preocupados e inquietos. Temos que muitas vezes, às vezes tomar até remédio para dormir. Quando vai ver que não tem nada, não precisa disso. Não tem motivo para isso. Tem moradia, tem alimentação, tem um salário para viver, família está bem. Não falta o pão de cada dia na mesa, tem saúde.
E, no entanto, muitos até precisam tomar remédio, até controlado, para dormir, para viver, porque não consegue ficar sem esses remédios. Quando você vai ver, não está acontecendo nada. Tem tudo. Enquanto essas pessoas, fraco materialmente falando, tantos filhos, e nunca tomou um comprimido para dormir. Já pensou como é que a coisa mudou? Eu me lembro que ele gostava muito de caçar, né? E trabalhava na parte da manhã, e à tarde, às vezes, pegava a espingarda ali e ia para o mato caçar, né? Só que não chegava com veado, né? Eu contei uma vez na coronha da espingarda dele, 52 veados que ele matou. Só o que coube na coronha da espingarda. Cada veado que ele matava, ele fazia um sinalzinho na coronha da espingarda. Cada veado que ele matava. Eu contei 52 veados que ele matou. Ao contar a história é gostoso também, né, irmão? E era um bom atirador, viu? Na parte da manhã ele trabalhava, às vezes 2 da tarde pegava a espingarda, ia para o mato caçar, não era todo dia, mas sempre fazia isso. Às vezes deitava um pouquinho à tarde, dormia no banco, né? Ou na cama, quantas vezes já viram fazer isso, e dormia e roncava. Com 13 filhos, né? Já viu como é que era o povo antigamente? Por isso que o profeta fala que nós estamos vivendo numa era neurótica. O povo está ficando atrapalhado da cabeça. É a doença da era. Homens jovens, mulheres jovens, já com esses problemas. Não começou nem família ainda. Nem casar, casaram. E já está com esses problemas. Você imagina a hora que tiver 2, 3, 4 filhos. Não é? Imagina só. Então é assim, irmãos. A gente tem que confiar em Deus. Jesus está aqui neste texto bíblico, quando nós lemos, ele está tranquilizando a nossa vida. Nós não precisamos estar inquietos, preocupados, depressivos por causa das coisas concernentes a essa vida. Tem que ter paciência, né, irmão? Na hora da tribulação. Ele cuida de nós, Ele sabe como cuidar de cada um de nós. Graças a Deus. Vamos aqui ao versículo 31. Você está me acompanhando aí, não está? Eu gostaria que todos acompanhassem, que é assim, irmão, o culto é assim. A gente vem para o culto, traz a Bíblia, o pregador está pregando, lendo a Bíblia, os irmãos acompanhando, versículo por versículo. Isso é muito bom, irmãos. Isso ajuda nós a entender melhor, né? E prestar mais atenção. Então vamos para o 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, já li aqui, mas vamos ler. Em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Jesus nos chamou de pouca, falou que nós temos pouca fé. Chamou homens de pouca fé. Porque preocupamos, desesperamos, perdemos o controle da situação, da vida. Aí, verso 31. Não andeis, pois, inquietos. Agora, se vocês notarem aqui, Jesus vem repetindo isso, falando desde o versículo 25, até o 30 ele vem falando aqui. Não andeis inquietos, não preocupeis. Vocês têm mais valor do que os pássaros.
do que o lírio. Mas será que parece que ele, se fosse hoje, falava, ele está enjoando demais, está falando demais nisso. Mas ele, irmão, Jesus, ele batia o prego lá e rebatia e dobrava a ponta e batia para ficar bem fixado. Era assim o sermão de Jesus. Era desse jeito. Glória a Deus. Ele queria deixar o povo consciente do que ele estava ensinando. Não é verdade? Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Verdade, porque Jesus viu isso no povo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, o povo do mundo lá fora, os não cristãos, né? Os gentios, procuram, disse Jesus, estava dizendo aqui para os judeus. Aí ele se referiu aos gentios, que era outra nação. Ele dizendo que os gentios procuram por essas coisas. Eles preocupam com o material, com a vida aqui. A vida material. Porque porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Quer dizer, Deus supre as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos, e Ele supre as nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos de comer, de alimentar, então Ele vem nos dar alimento. Ele sabe que nós precisamos de roupa para vestir, então Ele vem nos dar roupa. Sapato, Ele nos dá sapato. Moradia, Ele vem nos dar moradia. Saúde, Ele vem nos dar saúde. Está aqui, Ele não falou? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, elas virão depois. Elas virão depois. Mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Como ele ensinava as pessoas, né, irmãos? De uma forma tão clara, tão esclarecida. Agora vocês querem ver ele repetir mais uma vez aqui? Ao 34 para vocês verem. Dá uma olhada para vocês verem. Quantas vezes Jesus repetiu, não andeis inquietos, aqui nesse texto bíblico. Olha aqui de novo, aqui, ó, 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, porque vem mesmo, irmão, cada dia vem um mal. Por isso, quando você levantar de manhã, ora, faz uma oração a Deus, pedindo para Deus te guardar dos males deste dia. Porque cada dia tem seu mal. Você levanta de manhã, toma o café e sai para o serviço, ou sai para a viagem, ou sai para a rua, ou para o colégio, seja para onde for. E você não sabe o que pode acontecer durante aquele dia com você. Portanto, que nós devemos orar a Deus e pedir a Deus para nos guardar do mal deste dia. Cada dia tem seu mal. O profeta, ele diz, agora, ele diz, antes de vir para uma reunião, eu sempre tento orar. Eu também faço isso, irmão. Eu creio que cada um de nós fazemos isso. Antes de nós vir para a reunião, o profeta fala, eu tento orar. Eu tento buscar o Senhor, não para ficar diante de qualquer congregação,
pequena ou grande, 1 a 1 milhão, ou melhor, ele fala aqui, deixa eu ver aqui, irmão, pulei aqui, 1 a 1 milhão, seria estar ali não para ser visto ou ser ouvido, mas para fazer algo para glorificar o meu Senhor. Tudo que nós fazemos aqui na igreja seja para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Glorificado na nossa vida, né, irmãos? Portanto, vendo a necessidade do povo, o profeta via a necessidade do povo, o que ele fazia? Ele buscava a Deus, para que Deus pudesse usar ele, para que o povo fosse alimentado com a palavra, para que Deus desse a palavra para ele, entregar para o povo. Mombrana tinha uma preocupação com o povo. E eu não veria aqui para ser ouvido, porque eu não sou muito para ser ouvido. Voz ruim, não um homem educado, quer dizer, eu tenho uma voz ruim, eu não sou um homem educado, né? Nunca permaneço com um texto, salto de Gênesis para Apocalipse, mensagem, né? Ele não segurava num texto só, pulava de Gênesis a Apocalipse, ele está dizendo aqui. E eu não sou um orador eloquente, um pregador, né? Eloquente, quer dizer, que é um orador, né? Mas eu amo ao Senhor, quer dizer, eu tenho um desejo no meu coração de falar de Jesus, de falar dele, de anunciar esta tão grande salvação que ele veio nos dar. Era o desejo que o profeta tinha. Não é que ele tinha boas qualidades, igual muitos pregadores do seu tempo tinham, muita educação, cultura. Não. Ele era um simples pregador, um simples homem. Mas dentro dele existia um desejo por Deus. Ele amava as pessoas que estavam ao seu redor. Eu não posso amar a Cristo até que primeiro eu ame o seu povo. Está vendo, irmãos? Nós podemos dizer assim, eu amo a Jesus. Mas nós não podemos amar Jesus sem que primeiro nós amamos um ao outro. Sem que primeiro você ama o seu irmão. Não pode amar a Cristo e aborrecer o irmão. Então ele diz, então se eu amo o seu povo, então eu amo, quer dizer, a Cristo, né? Então eu quero ser como ele foi, e eu quero tornar meus objetivos os mesmos objetivos que ele teve, e que seja sempre que ele teve, e que seja sempre tentando fazer bem e ajudar a alguém. Essa é a vida cristã. Agora nós estamos vivendo nesta era neurótica, tensão nervosa, preocupação. Vê que o tema hoje foi isso aí, irmão. O texto bíblico foi isso aí. Jesus falando para nós não preocupar, Jesus tranquilizando a nós, mostrando que o assunto mais importante é Ele. Se você tem buscado o reino de Deus, se você tem Ele na sua vida, no seu coração, você pode descansar. As nossas preocupações nós entregamos a Ele. Nossos problemas estão nas mãos dEle. Ele sabe como cuidar de nós, foi o que Ele falou. Através da palavra. Tensão nervosa.
Todo mundo está nervoso, todo mundo está agitado e impaciente, né? Todos estão correndo aqui, correndo ali e indo a parte alguma. Isto é simplesmente esse tipo de era que nós estamos vivendo. E eu sei que esta igreja seria contaminada com isso, até a igreja seria contaminada com isso. A igreja. Não é só o mundo lá fora, a igreja seria contaminada com isso. E é verdade. A igreja está contaminada com isso. É tão certo que muitos para dormir têm que tomar calmante, remédio controlado para viver, e vai por aí, e pulou para dentro da igreja. Isso aí, irmão. Deus tem misericórdia de nossas vidas. Então o profeta diz: eu sei que esta igreja seria contaminada com isso. Com toda parte está contaminada com isto. O tabernáculo está contaminado com isto. Todos os lugares, o mundo inteiro. Agora, vocês notam que ele está falando isso aqui, ele pregou essa mensagem, tem mais de 50 anos. Ele dizendo, o tabernáculo está contaminado com isso, todos os lugares, o mundo inteiro. É um dia de pressão. Apressam, 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 e espera, e dirige a 90 milhas por hora, e então chega em casa para jantar, e espera 2 horas até que fique pronto. E para que essa correria, essa velocidade, ele quis dizer, né? Tem coisa que não adianta, irmão. São imprudência da gente. Não adianta, não. Tem determinadas preocupações que não resolvem. Uma preocupação sem ação resolve alguma coisa? Antes de nós preocupar menos e agir mais. De qualquer maneira você vai passar. Eu vou passar. Tanto faz você preocupar, achando que vai resolver o problema, e não vai resolver. Aqueles que não preocupa, que menos preocupa, passa melhor. Vive melhor. Não precisa nem tomar esses remédios muitas vezes, né? Vive melhor e vai embora da mesma forma. Depois que morre, acaba tudo. Vai ali no cemitério ali, arranca aquelas ossárias, né? Ali, coloca tudo junto ali. Ninguém sabe quem era branco, quem era preto, quem era bonito, quem era feio, quem era rico, quem era pobre. Ali estão aqueles que preocupou até fora dos limites, ali tem aqueles que teve controle na situação, e todos passaram por essa terra e morreram. Ter controle na hora da tribulação. Foi feita uma pergunta para Billy Paul, né? Filho do profeta, o que mais ele admirava no pai, ele dizia, era o controle. Que o pai dele tinha na hora da tribulação, na hora mais difícil, controle. Então você dirige a tal velocidade, chega em casa e espera, ele fala aqui no jantar, espera 2 horas até que fique pronto. Isto é certo. Esta é a hora. E naquela correria, rapidez, isto coloca você numa tensão nervosa. Aí traz doença, né? E eu era muito mais preocupado, viu, irmão? Eu era preocupado. Talvez 20 anos atrás, né? Não é que acabou as coisas para mim não preocupar, não. Não é que acabou os problemas, não. Pelo contrário, tem muito mais. Mas Deus me deu, está me dando controle. Não é eu, não é Deus, né? Porque eu não era assim, então é Deus, né? Se fosse para mim preocupar,
Com tanta responsabilidade que Deus colocou sobre mim, eu não dormia não. Eu tinha que dormir através de remédio. Mas eu não tomo remédio para dormir não. Graças a Deus, né? A menos que eu chegue a um ponto, né? Que a coisa, né? Sei lá, né? Seja não sei, né? Aí você perde uma noite, perde duas, 3 noites de sono, tal. Agora, o profeta chegou a um ponto que ele pregava, as reuniões terminavam, ele começava outra, terminava uma reunião, ele começava outra, e a história fala que ele chegou ao ponto de precisar mesmo de um calmantezinho, né? Para relaxar. Mas não é essa coisa aí de não, toda noite eu tenho que tomar, toda noite eu tenho que tomar. Eu não, qualquer coisinha eu tenho que tomar, nada disso não. Deus está no controle, irmão. Glória a Deus, Deus está no domínio. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é o nosso bálsamo, o nosso refrigério. Então ele diz aqui, então você anda naquela correria, naquela rapidez, e isto coloca você numa tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa, um pouquinho o contrário, e você quer saltar-se. Mau humor. Se você notar, tem pessoas que hoje estão com a cara, amanhã está com outra, e vai. Um dia te recebe bem, outro dia te recebe de mau humor, né, com a cara azeda, ou azedo, né? Sei lá se é assim. Não tem estabilidade, não tem controle. Eu sei que nós temos problemas. Eu sei que nós somos humanos. Mas nós temos que ter equilíbrio. Tem que ser pessoas equilibradas. Os crentes são assim, os filhos de Deus são assim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui. Então quando a esposa diz alguma coisa, há um pouquinho ao contrário, você quer saltar-se com mau humor. O marido diz alguma coisa e você bate o seu pé. E lhe diz para ir para a sala, sai daqui, some daqui. Agora você já pensou uma casa onde mora pessoas cristãs dessa forma? É difícil, né? Fica um pouco meio duvidoso. Vê? Bem, agora marido, eu não quero nenhuma palavra com você. Vá para fora. Você sabe que isso aí tem acabado com muitos casamentos, é isso aqui, irmão. É a falta de diálogo, falta de paciência uns com o outro. Calundu. Não há coisa pior que tem num casal quando não tem um calundu. A mulher pega um calundu, o marido pega um calundu e fica 2 dias, 3 dias sem falar com o marido e dorme com as costas viradas para o marido dorme com as costas viradas para a mulher e fica amuada aí, aperreada aí 3 dias. Ou o marido ou a mulher. Aquilo acaba com o casamento, destrói casamento. Aquilo cria um clima ruim entre o casal, que não tem diálogo, não acaba com aquilo imediato, acerta tudo antes do sol se pôr, como disse a palavra de Deus. Isso arrasa um lar, destrói um lar, casamentos. Isso traz sofrimento para o casal. Você que está pensando em casar, você já sabe que é assim, né? Para com calundu, né? Esse dengo também demais, também exagerado, acabando, atrapalha no casamento, atrapalha no namoro. Fazer igual o cearense. Está aperreado, né? Aperreado, é? Começa a se aperrear, né?
Então vamos no 37 aqui, irmãos. Logo eu vou terminar, viu? Aguenta aí. E aí o esposo diz, eu estou tão nervoso. A esposa diz, estou tão nervoso. Ou nervosa, né? Vê, por quê? O que há? Quando vai ver nada. E faz um barulho, uma discussão. Aí você vai dormir, no outro dia que você acorda, mas por que fiz aquilo ontem? Por quê? Para quê? Será precisava tudo aquilo? Tudo isto junto. Esta tensão aumentando. Então os resultados disso estão fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Agindo fora de lugar. Isto é certo. Agora, isto fará o pobre agir daquela maneira, isso fará com que a classe média age daquela maneira, isso fará com que o rico age daquela maneira. Não é só dinheiro não, irmão. Tem gente nervoso, agitado, insatisfeito, porque não tem um bom salário, não tem uma boa casa, não tem uma vida financeira, né, estável, e achando que quando adquirir tudo isso, que a coisa vai mudar, vai melhorar, vai ficar uma mil maravilhas. Não é assim não. São o povo mais agitado, mais nervoso, mais preocupado são os ricos. Porque tem muitas coisas para se preocupar. Dinheiro não é felicidade, dinheiro não resolve tudo não. Fosse assim, quantos ricos, o maior caso de divórcio hoje, acontece em famílias, em casais ricos. Enquanto os pobrezinhos, em outras palavras, vocês entendem o que eu quero dizer? É pobre e rico, né? Os pobres estão vivendo tão bem. Ama a sua esposa ama o marido, ama os filhos e vive tão bem. No entanto, muitos deles não têm nem mesmo a casa própria e vivem bem. Então veja, isso pegou todo mundo. Então, fará com que o rico haja desta maneira. Isso fará com que o errado haja daquela maneira, já está errado mesmo, né? De maneira. Isso fará com que o muito bom, até aquele que é bom, né? Às vezes é pegado por esse espírito e age também daquela maneira. Parece que não está sobrando ninguém. Isso fará com que o bom haja daquela maneira. Porque isto é tensão nervosa sobre as pessoas. O profeta fala, é vapor formando. Tem que explodir em algum lugar. Vê? Senão você explode a caldeira. Agora nós encontramos isto aumenta com o passar dos dias. Você fala com o seu chefe, o seu patrão, né? Se você está trabalhando, bem fulano, ele não quer nem te ouvir. Ele está nervoso, agitado, sob tensão nervosa, o patrão, os funcionários, todos. E se você fala para a criança, vem aqui, a mamãe tal, ou está chamando, né? Eu estou. Veja, aí está você. Isso se forma, quer dizer, uma pressão. Que coisa, vê? Você se sente como se você fosse você se sente como se você fosse, se a cabeça fosse fugir. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, a era que nós estamos vivendo. Vamos pedir a Deus paciência, irmão. Olhar o que Jesus ensinou, a escritura que foi lida nessa noite. Que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que nós não devemos se preocupar muito, ao ponto de nós perder o controle.
Agora nós vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. À noite nós vamos reunir aqui para o culto de ceia. E eu creio que nós vamos ter uma reunião abençoada aqui, com a presença de Jesus Cristo aqui conosco, para o culto de ceia, às 7 horas, se o Senhor nos permitir, né, irmãos? Vamos começar em ponto, às 19 horas em ponto, irmão. Chegue mais cedo. Eu estava lendo uma mensagem do profeta, ele falando que nós devemos chegar mais cedo na igreja, no mínimo 30, 40 minutos, antes do culto começar. De 30 a 40 minutos, para orar um pouco, né? Meditar na Bíblia. Esses dias eu cheguei aqui, foi sexta-feira, eu vi o irmão Nelson naquele cantinho ali, ó. Eu fui lá no quarto de som ali, e passei, estava ele com a mensagem do profeta aberta, e como que estivesse lendo, passando as folhas. Ele sempre faz isso, não sei se vocês já viram. Ele passa uma folha, toda ele está com a Bíblia, não sabe ler, mas ele traz a Bíblia. Toda ele abre a Bíblia, fica passando a página da Bíblia. Eu vi essa semana, foi a mensagem, ele passando as folhas da mensagem, como que estivesse lendo, e ele não sabe ler não, viu? Ele não sabe escrever o nome dele, não sabe ler não. No entanto, eu olhando assim, eu falei, olha que coisa, né? Aquela coisa, né? Aquela reverência tão bom. Chega mais cedo. Senhor Jesus, só temos agora que te agradecer por esse momento maravilhoso e glorioso aqui na tua presença, Pai. O Senhor nos ajudou através da palavra. Por isso que este lugar é um dos melhores lugares que nós podemos se encontrar. Aqui é um refrigério para a nossa alma. Aqui é onde nós aprendemos contigo, com a palavra do Senhor. Que o Senhor, Pai, faça com que nós podemos viver e portar da forma que o Senhor nos ensinou, nos falou conosco nesta manhã. Vivei a palavra que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Tira de nós essa tensão nervosa, essa agitação, essa falta de compreensão com as coisas, de paciência. Tira de nós, Pai amado. Enche nossas vidas com Teu Espírito Santo. Sela-nos com o selo da promessa e descansa a nossa fé, Senhor, nas promessas que o Senhor nos fez. Faça com que nós podemos descansar nossa fé em Tuas promessas, pois todas as coisas passarão. Como elas passaram para aqueles que já morreram, também vai passar para nós também. Então dê-nos calma, dê-nos paciência na hora da tribulação e ajuda-nos a vencer todas as coisas. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E todos que estão conosco através da internet, igrejas e família, eu peço que o Senhor Jesus continue abençoando cada um deles, seus familiares, esposa, esposo, filhos, toda a sua casa, toda a sua família. Eu peço a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Agora despeça quem está ao seu lado, dizendo: Deus continue te abençoando. Até a noite, às 19 horas, com o culto de ceia, se o Senhor nos permitir. Bom dia com Jesus. Sair daqui melhor que entrei, deixar